Seja bem-vindo a Metafisicamente. A cosmologia que proponho e afirmo, assim como a maioria dos terraplanistas sérios, está baseada na inter-relação eletromagnética, plasma, correntes de Birkeland, plasmoides, estruturas elétricas filamentosas, o sol elétrico, o catastrofismo numa era arcaica, cosmologias antigas como base para nosso estudo, o estudo da eletroquímica e de um mundo geoeletromagnético em uma terra plana. Todos esses conceitos colaboram para a compreensão do funcionamento de um modelo geocêntrico, uma terra plana e estacionária. Neste material, o pesquisador plasma David Talbot nos apresenta o resumo de sua pesquisa acerca da ecpirose, uma mudança de era violenta, o catastrofismo, a mudança do alinhamento de alguns planetas acarretou em uma catástrofe eletromagnética, onde campos elétricos de planetas e da Terra aproximaram-se em demasia, e filamentos de correntes elétricas, raios e cometas atingiram nosso mundo, redesenhando a face da Terra e do céu, até a recente aparência de calmaria que hoje vislumbramos no matrimônio entre o céu e a Terra. A cosmologia plana era de fato hegemônica em todas as culturas. Acreditamos que os eventos cosmológicos, que constam em toda a literatura mitológica de povos arcaicos, nativos americanos, hindus, chineses, egípcios, babilônicos, nórdicos, são a verdadeira base para que possamos obter sabedoria verdadeira e observação do real modelo da Terra. A aproximação dos astros à nossa Terra faz muito sentido num plano magnético estacionário. O deslocamento de Saturno, o deus Sol polar da antiguidade arcaica, e sua relação com Vênus e Marte, atesta aquilo que os geólogos entendem como registros de inversão geomagnética, em análises de minerais de depósitos sedimentares solidificados no fundo oceânico, e no ferromagnetismo encontrado em ligas de ferro, níquel e minerais de ocorrência natural, tais como magnetita. Essa calamidade arcaica marcou o espírito que, em arquétipos e contos míticos, revelam a grandiosidade trágica da guerra dos deuses, os planetas, as estrelas errantes. Esta é uma introdução à inversão magnética e suas diversas ocorrências menores no passado, sabendo que a maior inversão magnética já ocorrida na Terra foi a do dilúvio. Também sabemos que houveram diversas inversões magnéticas locais, segundo as narrativas dos povos antigos. Todas as histórias, personagens e aventuras narradas pela mitologia concentram-se nos poderes ativos entre as estrelas, que são os planetas. Símbolos de um céu desconhecido. A dança dos planetas. Hoje, ao observar o movimento dos planetas, as estrelas errantes, podemos pensar que sempre foi assim, que contrasta com as coisas reivindicadas pelos primeiros astrônomos da antiga Mesopotâmia e numerosas culturas que se seguiram. Eles observaram movimentos planetários com um medo compulsivo. Por que diligentes astrônomos insistiriam que os planetas eram os deuses superiores de um tempo anterior? Planetas governavam o destino de reis e reinos.
E eles eram os agentes do dia, do juízo final, o fim do mundo ou fim de eras. O que foi isto sobre planetas que inspirou tal reverência e medo? O sacerdote e astrônomo Berossus, da Babilônia, disse que planetas, movendo-se em percursos diferentes do atual, produziram uma catástrofe mundial. Em grego, romano e tradição oral gnóstica, este foi chamado de ekpyrosis, um encontro catastrófico dos planetas. Mas a memória de desordem planetária é ecoada por numerosas fontes da antiguidade. Platão expressou isto, assim como textos zoroastristas, o Hindu Mahabharata, ensinamentos taoístas e os livros de bambu chineses. Longe dos holofotes, hoje, os pesquisadores estão explorando estas questões da história planetária. Eles trazem abrangentes conhecimentos da mitologia comparativa para a ciência planetária e física do plasma. Todos estão perguntando se o verdadeiro sistema cosmológico pode ter sido instável no passado vivo com atividade elétrica. Permita esta pergunta ser feita e as portas se abrirão para uma nova compreensão do passado. Uma história planetária e a ascensão da própria civilização. Culturas monumentais. O que é normal na natureza e sociedade raramente excita a imaginação do criador de mito, que é mais propenso a ser estimulado pelo anômalo, alguma catástrofe surpreendente. Quando ouvimos a palavra civilização, a maioria de nós pensa em novas tecnologias, avanços econômicos, comunicação rápida e amplas vistas metropolitanas. Mas civilizações antigas são muito diferentes. E elas representam um mistério ainda por resolver. As civilizações antigas eram obcecadas com o passado. Todas olharam para trás para eventos extraordinários, para uma era de deuses e maravilhas. Todas insistiam em que deuses poderosos governaram por um tempo, então foram embora. Ergueram-se culturas monumentais e os próprios monumentos significavam muito mais do que uma demonstração de habilidade técnica. Um monumento comemora algo lembrado coletivamente. Foi ato obsessivo de relembrar que moldou as primeiras civilizações. A partir das cidades do Egito, se estendendo ao longo do Nilo, do crescente fértil da Mesopotâmia, da Índia até o Sudeste Asiático e China, incluindo também as Américas, desde os predecessores dos Aztecas e os Maias, até as culturas arcaicas dos Andes centrais. Todas revelam um desejo desesperado de recuperar algo perdido. Sacerdotes egípcios chamavam esta época perdida de a Era dos Deuses Primordiais.
Tudo começou com o reinado de um deus Sol ancestral, Atum, que mais tarde partiu. Textos cuneiformes falam do deus An, que governou com esplendor aterrador e que depois saiu de cena. Os gregos comemoravam a idade perdida de Cronos, mas ele também foi substituído por outro poder, o grande Zeus. Sagas da Índia lembram igualmente o reino de Brahma, embora o deus tenha progressivamente desvanecido no céu. Assim também o Sheng, o Azteca Ometeotl. Todos partiram para regiões remotas ou desapareceram de sua proeminência original. Relembrando os deuses. O amplo espectro de respostas culturais para eventos cataclísmicos atesta o profundo e perturbador impacto que eventos caóticos nos céus podem ter tido. Através de festivais e ritos simbólicos, as culturas lembravam da vida dos deuses. A cada construção de templo, cada sacrifício, cada colheita, cada coroação de um rei, cada casamento real, cada festival de ano novo, os celebrantes reencenavam viradas críticas nas vidas dos próprios deuses. Se você fosse remover as histórias dos deuses, não haveria celebrações, nenhum conteúdo cultural deixado nas primeiras civilizações. Quem eram os deuses? E por que os primeiros astrônomos declararam que esses tais deuses mais poderosos eram planetas? Aqui vai uma dica. Os relatos míticos são pontuados por terror e violência cósmica. Orações urgentes e hinos reencenam as mortes ou provas de grandes deuses, recontando como uma era do mundo que passou violentamente para outra. Céus desconhecidos. A evidência astronômica moderna não apoia a suposição comum de que o céu noturno tem sido imutável por 5.000 anos. Pelo menos alguns dos temas artísticos e mitológicos será familiar para você. A história do paraíso ou a Idade de Ouro, por exemplo, é um momento perfeito antes de uma queda no desastre cósmico. Um sol exemplar, reverenciado como rei do mundo, reinando antes do presente sol que temos. A deusa mãe, um símbolo de beleza e de vida. Um grande guerreiro ou um herói, nascido do ventre daquela própria deusa para resgatar o mundo de monstros, que também são inexplicáveis. Dragões no ar. Embora as pessoas tenham investigado fatos e histórias sobre o dragão por centenas de anos, o dragão ainda elude interpretações finais. Talvez não haja melhor exemplo de um tema mítico inexplicável do que da serpente ou do dragão. Esta criatura notável, que sim existiu, com origens em tempos pré-históricos, não tem contrapartida no mundo biológico atual. Ainda assim foi relembrado em todos os continentes habitáveis.
e persistiu através dos milênios até os tempos modernos. Há certas figuras de dragões que percebemos que não eram animais comuns. Mas o que os povos de antigamente queriam dizer com isso? Bem, podemos encontrar diversão nas versões de quadrinhos deste monstro. Mas nada na natureza hoje irá explicar o longo cabelo esvoaçante do dragão. Sua respiração flamejante, sua barba, seus bigodes individuais, suas asas ou penas efusivas, sua ocorrência em todo o mundo. Ou sua associação com relâmpagos. Milhares de anos após o seu nascimento pré-histórico, o monstro continua a se manter vivo na mente humana. Ele não vai embora. Mas pergunte a si mesmo como poderia o arquétipo do dragão ter surgido sem alguma provocação? E não deveríamos nos questionar se preconceitos unicamente modernos são a razão principal do mistério permanecer sem solução? Com uma só voz, cada cultura antiga insistiu em que nosso mundo era um lugar muito diferente. O que a ciência do plasma pode nos oferecer para explicar a época dourada dos deuses pagãos e das criaturas míticas?